Então, estas aulas de 2 horas, eu vou dividir em 2 blocos de 1 hora, para podermos fazer um intervalo e desanuviar um bocadinho. E nesta primeira hora, eu vou só falar um pouco sobre o funcionamento da disciplina, quais são os objetivos, e depois falarmos um pouco de informática, assim em geral, e basicamente tentar convencer-vos que vale a pena programar e que isto não é só uma disciplina, enfim, para terem os créditos e assim. Portanto, vou falar um pouco sobre os sistemas computacionais, quer ao nível do hardware e ao nível do software. A ideia não é vocês memorizarem os detalhes aqui, mas ficarem com esta noção de que isto é tudo construído por módulos que fazem coisas específicas e depois vamos encaixando. E essa será também a nossa filosofia depois na parte da programação, de compor os problemas em problemas mais elementares e depois encaixar as soluções. Então, primeiro vamos ver esta parte mais burocrática. Eu chamo-me Ludwig, vou-vos dar as aulas teóricas e aquilo, entre aspas, teórico-práticas, que são, no fundo, a primeira parte da aula prática, a primeira hora da aula prática de 3 horas, mas que será em conjunto aqui a seguir às teóricas, começando na próxima semana, e que serve para eu vos mostrar quais são os exercícios, fazer algumas demonstrações e depois vocês irem para a prática já sabendo o que é que têm de fazer. Portanto, em princípio o arranque será mais rápido assim. Nas aulas práticas vocês terão vários docentes conforme os turnos que escolham, e na página da disciplina, aquele URL que está ali, que também está no clipe, portanto não precisam passar, vocês vão ter os slides das aulas em PDF e HTML, vão ter também, têm lá uns apontamentos, um PDF com os resumos das aulas, portanto cada capítulo corresponde a uma destas horas e tem lá o resumo da aula para estudar, e o planeamento todo da disciplina, portanto quando é que são as aulas práticas, as teóricas e assim por diante. Se tudo correr bem, terão também a gravação da aula, eu vou gravando os slides e a voz e depois vocês podem rever, ou se tiverem dificuldades em adormecer, também é bastante bom para resolver esse tipo de problema. Este é o livro que nós vamos usar. Este livro está disponível gratuitamente e de forma legal naquele site, portanto vocês podem descarregar e usar. Este é o livro recomendado, nós vamos seguir principalmente este livro. Este é opcional, é um pouco mais aprofundado, se vocês tiverem interesse particular nisto, podem também consultar este. Este também está disponível gratuitamente, no entanto a legalidade dessa variante é um bocado questionável, portanto isso deixo a vosso cargo. De qualquer forma, o mais interessante será este e o material das aulas, os slides e os apontamentos que vocês têm na página da disciplina. Okay? O trabalho que é esperado da vossa parte será o presencial 5 horas por semana, que é as 2 horas teóricas e depois as 3 horas práticas, que são divididas em 2 partes. Há 1 hora de demonstração e esclarecer dúvidas e assim, para vos preparar para os exercícios, e depois 2 horas em que vocês trabalham nos laboratórios a fazer os exercícios. Estas aulas práticas, quer aquela teórico-prática, quer as práticas mesmo, só começam para a semana. Portanto, hoje ainda não há, nem amanhã e depois não há aulas práticas. Depois, presumo que vocês têm cerca de 6 horas por semana de trabalho autónomo. Isto inclui estudo, exercícios em casa, experimentar as coisas por vocês, etc. Portanto, idealmente, vocês deviam experimentar pelo menos o código que eu mostro aqui na teórica. Nas aulas teóricas eu vou mostrar exemplos e vocês depois podem, seguindo os slides, experimentá-los, ver como é que funciona. Isso seria uma boa parte do estudo, e também tentarem fazer os exercícios por vocês antes de ir para as práticas. Depois, nas práticas, seria para tirar dúvidas em qualquer coisa que vocês ficassem cravados. Claro que isto é em teoria, na prática é duvidoso que vocês vão passar mais 6 horas por semana em ICE, além do que têm mesmo de estar aqui a fazer, mas isso agora é com vocês. É só para vocês terem uma ideia de que, pelos FCTS da unidade curricular, presumo que vocês tenham também este esforço autónomo em paralelo com as aulas presenciais. Okay? As aulas teóricas serão estas 2 horas por semana, partidas em 2 blocos de 1 hora, e a ideia aqui é, eu vou tentar, não vou conseguir em todas as aulas, algumas vou falar mais tempo, mas vou tentar que seja cerca de 70% eu a falar e haver sempre algum tempo para vocês tirarem dúvidas. E as dúvidas podem ser dessa aula, podem ser de aulas anteriores, podem ser de exercícios, o que vocês quiserem. Mas o objetivo será
haver sempre algum tempo para vocês não deixarem a matéria para trás, não é? E poderem acompanhar isto. Porque isto é bastante mais fácil se vocês forem acompanhando. Se vocês tentarem estudar de véspera, isto é mesmo muito difícil, porque há aqui muitos detalhes que é como andar de bicicleta. Não é? Ver alguém andar de bicicleta percebe-se mais ou menos a ideia, mas depois temos mesmo de experimentar, senão não aprendemos a andar. E vocês têm de dedicar algum tempo a isto, para ir experimentando. Não são coisas especialmente difíceis, mas exige alguma prática até conseguirem perceber e depois serem capazes de escrever no teste as respostas, etc. Portanto, a ideia será partir aqui um pouco entre eu estar só a expor a matéria e podemos depois esclarecer dúvidas também. As aulas teóricas não são para memorizar, não precisam estar a decorar os exemplos, porque vocês depois podem olhar para os slides, experimentar em casa, consultar quando estiverem a fazer os exercícios. O principal, eu vou dar vários exemplos detalhados, mas o principal é vocês irem percebendo a ideia aqui na aula teórica. Depois, em casa, com calma, vão vendo os detalhes, e essa parte dos detalhes é mesmo pela prática. Portanto, é experimentando que vocês aprendem isso. Aquelas teórico-práticas, entre aspas, é a primeira hora da prática de 3 horas. Vão ser todos em conjunto aqui a seguir à teórica, e essa será ver alguns detalhes de como é que se faz a coisa na prática. Aí eu vou mesmo demonstrar com o IDE, com o Spider, como é que nós gravamos o ficheiro, como é que nós escrevemos as funções e assim, e essa em princípio será uma coisa um pouco mais interativa, em que vocês põem as vossas dúvidas acerca de como pôr as coisas a funcionar, e serve também como introdução aos exercícios da prática, para que vocês, quando forem fazer a prática, já tenham uma ideia de como é que aquilo mecanicamente funciona e podem começar logo a pensar nos exercícios. As aulas práticas são aquelas 2 horas por semana, começam no dia 14 de março, portanto quinta-feira da próxima semana, e vocês podem usar os computadores do laboratório, têm de fazer login com o vosso username do clip e a vossa password do clip, e ficam lá com uma área naquela pasta C user, depois fica uma pasta com o vosso nome, com o vosso login, e essa vocês podem usar. Eu recomendo que vocês gravem os ficheiros que criam na aula prática dentro dessa pasta e no fim podem enviar para vocês por e-mail, por exemplo, basta fazer um zip e enviar para vocês próprios por e-mail. Podem também guardar numa drive Z que está mapeada nos laboratórios, que é uma área do aluno que fez o login nos servidores ali da divisão de informática, dos serviços informáticos. Essa vocês podem usar de qualquer computador nos laboratórios. Portanto, o que guardarem ali na pasta C fica guardado localmente no vosso computador, naquele que vocês estão a usar. Portanto, se na semana a seguir usarem o computador do lado, já não têm esses ficheiros. Mas aquele Z está no servidor e vocês podem acedê-lo de qualquer computador, basta fazer o vosso login, entrar com o vosso login. Mas talvez o mais prático, o melhor será vocês enviarem para vocês próprios por e-mail. Podem também usar SanDisk, mas tem 2 defeitos. Um deles é que muitas vezes os portos USB dos computadores de laboratório são avariados e depois não conseguem copiar as coisas. E outro é os vírus. É muito fácil de propagar vírus com o SanDisk. Portanto, o e-mail é mais seguro. Mandem para vocês, para o colega também, porque há um que está a fazer o login. Portanto, eu recomendava usarem o e-mail. Convém ir para a aula prática preparados. Portanto, tem a teórica, vai estar, pelo menos agora no início do semestre, antes de começarem os feriados, vai estar uma semana antes da prática. Portanto, a prática da próxima semana será correspondente à teórica de agora, e aquela teórico-prática será na própria semana, mas antes da prática. Portanto, convém vocês ouvirem a aula ou olharem para os slides, ouvir um bocado a gravação, podem até acelerar a velocidade ou assim para ser mais rápido, mas convém irem preparados para a aula prática. Idealmente, seria tentarem primeiro fazer os exercícios em casa, tudo aquilo que conseguissem fazer sozinhos, ótimo, e na aula prática iam só tirar as dúvidas que vos faltassem para acabar e depois saíam mais cedo e tudo. Portanto, isso seria, se vocês anteciparem as vossas dúvidas, será a forma mais fácil de fazer esta disciplina. Vocês podem querer, entretanto, mudar de turno, trocar de turno, etc. Façam tudo no clipe. Vocês podem se desinscrever de um turno e depois candidatar-se a outro que tenha vagas. E podem também trocar com um colega. Há lá opções para trocarem de turno. Têm de fazer todos no clipe por 2 razões. Uma é porque são muitos, vocês são 180 e eu não consigo estar a fazer isso manualmente para todos.
E outra é uma questão também de justiça. O CLIP tem aquele sistema dos sorteios e assim, toda a gente sabe como funciona. Se vocês usarem isso, é justo para todos. Se eu andar a pôr alguém à frente de outros, não é muito justo, ok? Portanto, façam todas essas coisas com as funcionalidades que têm no CLIP. Vocês vão ter, da avaliação, tem uma componente teórico-prática, que é aquela que vocês fazem nos testes e no exame. Portanto, será escrito, tem perguntas sobre código, sobre implementar pequenas funções, ver o resultado que dá. Vocês têm exemplos dos testes do ano passado na página da disciplina. Há também exemplos de testes de anos anteriores, mas o ano passado é que começámos em Python. Portanto, se vocês forem para anos anteriores e ainda estão em MATLAB, pode fazer alguma confusão. Mas a ideia é basicamente a mesma, só muda os detalhes da linguagem. Além disso, vão ter também aquela componente laboratorial, que são 2 trabalhos. Um será um exercício de programação, o primeiro, em que nós dizemos exatamente o que é que têm de fazer, vocês só têm de implementar. O segundo será um trabalho prático em que há um objetivo, tem de dar aquele resultado e vocês depois pensam como é que vão implementar tudo. Os trabalhos devem ser feitos em grupos de 2 alunos, e aquelas são as datas de entrega previstas, 27 de Abril e 7 de Junho, e vocês devem formar grupos até 17 de Abril. Eu depois vou pôr as instruções detalhadas, ainda têm tempo, mas a ideia é vocês irem combinando entre vocês, formar grupos de 2 até dia 17. A nota do trabalho prático vai estar condicionada a uma defesa individual da nota, mas que é feita na altura do teste. Portanto, não dá para estar a fazer discussões individuais com vocês. O que vai acontecer é que nos testes há também uma folha de resposta adicional que não conta para o teste, para o trabalho, e que vai ter perguntas sobre o trabalho para testar se vocês perceberam mesmo o trabalho que fizeram, quem é que fez o trabalho, etc. Portanto, a nota do trabalho prático será em função daquilo que vocês entregaram como trabalho prático, mas depois pode ter descontos se vocês não responderem corretamente às perguntas relevantes individuais. Okay? Não vale a pena, nessas perguntas, responder acerca de coisas que não fizeram no trabalho prático, porque se não fizeram, também já não vai descontar nada, não afeta a nota. É só para saber se vocês perceberam aquilo que entregaram no trabalho que entregaram. Okay? Qualquer tentativa de fraude leva à reprovação imediata. E fraude, basicamente, é tudo aquilo que vocês combinarem entre vocês para tentar aldrabar o processo de avaliação. Portanto, nós conseguimos avaliar-vos se confiarmos que vocês estão a fazer as coisas honestamente. Se alguém não fizer, copiar coisas de outro colega, partilhar coisas com outros colegas, qualquer coisa assim que para aldrabar a avaliação, então aí temos de reprovar todas as pessoas envolvidas. Não é apenas aquele que copia do colega, é também quem fornece o código ou coisas assim. Portanto, se quiserem ajudar colegas, que é legítimo e boa ideia, expliquem as coisas, ajudem a fazer o trabalho e tal, de maneira a que todos percebam, mas não façam isso simplesmente dar o código para copiar, porque senão depois arriscam-se a ficarem todos penalizados, todos os que estão envolvidos. Para entregar os trabalhos e formar os grupos, vocês têm aquele endereço ali, Práticas ICE, esse é o endereço para enviar tudo. Eu vou depois pôr estas instruções detalhadas quando sair o enunciado do trabalho e as regras de formação de grupos e assim, portanto vocês farão isto lá, isto é só para terem uma ideia de como é que funciona. A vossa interação com este endereço de e-mail, o endereço de e-mail é só para processar a formação de grupos e as entregas de trabalhos automaticamente, portanto vocês têm de mandar e-mails para lá sempre usando o vosso endereço oficial da FCT, portanto usem o e-mail da FCT. Porque essa é a única maneira de nós sabermos quem é que é o aluno e de garantirmos que é mesmo esse o aluno. Porque vocês, em princípio, cada um de vocês será a única pessoa que sabe a password dessa conta de e-mail. Se não for, isso já não é connosco, já é problema vosso. Mas esse endereço será sempre para enviar e-mails para lá do vosso e-mail oficial da FCT. Não usem isto para tirar dúvidas, porque isto vai estar a receber e-mails de cerca de 500 alunos, ninguém vai estar a ler aqueles e-mails, é só para processamento automático. Portanto, se tiverem dúvidas sobre a matéria teórica ou o funcionamento da disciplina ou assim, contactem-me no meu endereço, está lá na página. Se tiverem dúvidas acerca das práticas, contactem o vosso docente das práticas. Mas não mandem dúvidas para aquele endereço, depois ninguém vai responder. Para formar grupos, os grupos serão de 2 alunos e cada aluno deve enviar para aquele endereço um e-mail do seu e-mail oficial da FCT e no corpo do e-mail indicar o número do seu parceiro de grupo. E ambos devem fazer isso. Portanto, cada um indica o número do parceiro e quando os dois fizerem isso, o programa associa-os num grupo. Portanto, é preciso haver confirmação, têm de ser os dois a concordar de formar o grupo.
Para a entrega de trabalhos é a mesma coisa, depois vai haver nas instruções, no enunciado, a indicação do que é que vocês devem incluir naquele ficheiro zip a enviar, mas devem enviar também do vosso endereço oficial para o Práticas ICE e os dois elementos do grupo devem enviar exatamente o mesmo zip. Isto é não só para desencorajar que só um é que faça o trabalho e o outro não participe, mas também para sabermos se alguém desistiu ou assim. Portanto, se alguém não enviar o zip, então é porque desistiu, não fez o trabalho, não será avaliado. O zip tem de ser exatamente o mesmo, não podem mandar duas versões diferentes porque há um trabalho de grupo, ok? Mas isto terão também estas instruções detalhadas na altura dos trabalhos. A avaliação tem estas regras. Para terem frequência, um dos trabalhos práticos, ou o primeiro, que é o exercício de programação, ou o segundo, tem de ser positivo, tem de ter uma nota igual ou superior a 9,5. E, além disso, para obter a aprovação, vocês têm de ter frequência na prática e a componente teórico-prática, que são os testes ou o exame, tem de ser pelo menos 8. Claro que a média também tem de dar 10, mas mesmo que tenham um trabalho muito bom, depois se não tiverem nota 8 ou mais na parte teórica, não obtêm a aprovação. A componente laboratorial será a média dos dois trabalhos. A teórico-prática conta um pouco mais do segundo teste, ou então o exame substitui os dois testes. E a nota final, para quem tem frequência, será 40% dos trabalhos, 60% dos testes ao exame, ou então, se não tiverem 8 pelo menos nos testes ou no exame, ficam só com essa nota dos testes ao exame. Portanto, não podem aprovar se não tiverem pelo menos 8 nos testes ao exame. Quem tiver frequência de anos anteriores, pelo menos 2015, 16 em diante, pode guardar essa frequência, mas nesse caso não pode inscrever-se nos turnos práticos. Se quiser, pode tentar melhorar a nota submetendo trabalhos, portanto vocês não precisam de estar inscritos nos turnos práticos para poder fazer os trabalhos práticos ou para fazer grupo, porque há pessoas que são trabalhadores estudantes, não vêm à prática e assim, portanto isso é convosco. Mas de qualquer maneira, se alguém que tem frequência se inscrever nos turnos práticos, está a dizer que abdica da nota de frequência. Nós vamos verificar isso no fim do mês, portanto se alguém se inscreveu por engano, retire-se do turno, entretanto, para não haver problemas. Já agora, notem que só desde o ano passado é que esta disciplina é em Python, antes disso é em MATLAB. Portanto, quem tem frequência de um ano anterior ao ano passado, mesmo assim pode dar jeito de tentar fazer os exercícios e tal, porque ajuda bastante depois para os testes. Então, acabada a burocracia, vamos ver os objetivos desta disciplina. Portanto, obviamente, um dos objetivos é vocês terem os créditos e a nota, mas para a matéria em si, o que nós queremos fazer com isto é dar-vos uma visão, assim mais em largura, do que é informática e principalmente dos aspectos de programação. Portanto, nós vamos falar de algumas coisas assim por alto, as metodologias e as ferramentas para resolver problemas, os fundamentos de programação. Vamos fazer também uma introdução muito breve às bases de dados, como vocês podem organizar bases de dados que tiverem muita informação para guardar. E vamos também falar um pouco de redes, de comunicação, de como é que vocês podem usar recursos remotos que estejam no servidor, a partir dos programas que fazem, e algumas noções de como programar para fazer simulação, para ajustar modelos, analisar dados e assim por diante. Portanto, resumidamente, a primeira metade do semestre, aproximadamente, será uma introdução à programação em Python. Portanto, a introdução à programação imperativa é o objetivo geral da disciplina. A linguagem em particular, nós durante uns anos usámos MATLAB porque era prático, agora o Python é bastante mais popular e tem grandes vantagens em relação ao MATLAB, portanto neste momento usamos o Python, mas a ideia aqui não é vocês aprenderem uma linguagem específica, é aprenderem algumas noções de programação que depois facilmente vocês transferem para outras linguagens do mesmo género. E estas linguagens imperativas são basicamente aquelas linguagens em que nós estamos a dizer passo a passo ao computador o que é que ele deve fazer. Há outros paradigmas de programação em que nós dizemos qual é o resultado que queremos e o motor por trás tem de gerar esse resultado, etc. Mas nós vamos focar neste tipo de linguagens que depois são bastante úteis para vocês fazerem scripts, automatização de alguma coisa, etc.
Na segunda parte do semestre, nós vamos ver algumas bibliotecas para fazer gráficos, para manipular ficheiros, para usar bases de dados. Vamos falar um pouco desta linguagem declarativa, ou Structured Query Language, para vocês gerirem bases de dados e que podem fazer isto combinando com o Python também. Portanto, isto basicamente será a segunda parte do semestre em que vocês vão depois começar a aprender a fazer estas coisas usando bibliotecas disponíveis. Então vamos começar com isto da informática. No fundo, informática é aquela disciplina que lida com o problema de processar informação. E como nós cada vez temos mais informação em qualquer área, a informática acaba por ser uma ferramenta muito importante para qualquer área científica ou tecnológica. E isto cobre quer os sistemas computacionais, desde do hardware, da arquitetura dos computadores, da forma como são interligados, aos ambientes de programação, como é que nós podemos desenvolver software para o computador, aquelas ideias base de conceber programas, de implementar programas, testá-los e assim por diante, e depois também coisas mais específicas como gestão de bases de dados, inteligência artificial, aprendizagem automática, etc. Portanto, aqui, como vocês podem ver, a informática, no fundo, resolve o problema de processar informação, acaba por ser relevante em qualquer área científica ou tecnológica, porque hoje em dia a informação é o que temos a mais até. Por isso, uma ideia aqui nesta disciplina é que vocês tenham aqui o princípio, o pontapé de partida, digamos assim, para vocês poderem usar estas tecnologias e estas técnicas para a vossa área, para aquilo que vocês vão fazer. E basicamente, a parte de programação, de processar informação, a compreensão de como fazer estas coisas, há de ser útil de certeza, independentemente do que é que vocês precisam fazer mais tarde. Porque os computadores são cada vez mais importantes e se vocês aprenderem um pouco de como usar os computadores em si, é certamente vantajoso. Vamos começar por ver um pouco os componentes do sistema computacional. Ali o hardware não vamos detalhar muito, mas para vos dar uma ideia do que é que está dentro do computador e como é que o computador funciona. Depois temos o software, que é aquilo que programa o hardware, digamos assim, o conjunto de instruções e dados que estão lá associados ao hardware e que nós podemos dividir conceptualmente em duas camadas. Uma é o sistema operativo, que é aquele software de base que está a controlar diretamente o hardware, e depois são as aplicações que têm várias funcionalidades e que aproveitam as funções do sistema operativo para facilitar a implementação depois de coisas como processadores de texto, folhas de cálculo, editores para programar, interpretadores de programas, etc. Depois temos também os dados, a informação que nós vamos processar, que nós podemos conceptualmente separar dos programas, mas que, como vamos ver, quando olhamos para o que é que se passa dentro do computador, acaba por ser tudo zeros e uns a andar de um lado para o outro. Portanto, o computador em si, os dados e os programas não têm cores diferentes nem sabores diferentes. É só depende da forma como estamos a usar. Então, o hardware opera sobre essas sequências muito elementares de bits, que é uma contração de binary digits, e que nós podemos conceptualmente pensar como sendo zeros ou uns. Notem que isto é uma abstração, porque, na verdade, dentro do computador, no hardware, não estão zeros e uns em abstrato, estão materializados de alguma maneira, como carga em condensadores, campos magnéticos na superfície do disco, perfurações na película refletora do CD, algo desse género. Não é? Portanto, o hardware trata de materializar estes zeros e uns de alguma maneira, mas nós depois, quando olhamos a nível do software, podemos pensar nisto em abstrato, em que uma sequência de bits é simplesmente uma sequência de bits, tanto faz que está no disco, está em memória, está num CD, no pen disk ou o que for. Portanto, é com isto basicamente que nós vamos lidar quando estamos a fazer programação, a um nível mais abstrato que ignora todas as diferenças que há na forma como o hardware representa esta informação. E tudo o que vocês têm no computador são sequências de zeros e uns. Estão agrupadas em grupos de 8 bits formam um byte. Essa é uma forma lógica de os organizar, mas depois tudo o que têm lá, sejam programas, ficheiros de texto, vídeo, imagem, som, o que é que seja, são sequências de zeros e uns. A única diferença entre um ficheiro de texto e um vídeo ou algo assim é a forma como nós estamos a interpretar aqueles zeros e uns.
Se vocês tentarem interpretar um ficheiro de texto com o mesmo algoritmo que interpreta o vídeo, se calhar vai ficar uma imagem completamente estranha. Se vocês abrirem um vídeo com um editor de texto, tem lá uns caracteres muito estranhos, mas por dentro aquilo é tudo a mesma coisa, são sequências de bits. Isto aqui é o que está no centro do computador, o CPU, Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento. Este é um exemplo que eu escolhi há alguns anos porque tinha a idade dos alunos que estavam a entrar, entretanto, 1995, já deve ser bastante mais velho que vocês, portanto, vou ter de rever o exemplo, mas para terem uma ideia, um Pentium tem para aí este tamanho, a caixa do CPU, esta parte, e tinha 5 milhões e meio de transistores lá dentro. Portanto, os transistores são aquelas unidades no circuito integrado que podem decidir se passa corrente ou não passa em função de uma diferença de potencial. Portanto, é como se fossem microinterruptores que nós podemos ligar e desligar para guardar informação diferente, para selecionar instruções diferentes, etc. Hoje em dia, por exemplo, o EPIC da AMD é também um CPU comercial, já tem 19.200 milhões de transistores lá dentro. Portanto, a complexidade dos CPUs está a aumentar cada vez mais. Além disso, já tem vários cores, portanto, é quase como se fossem várias unidades de processamento, todas numa só, para fazer executar código em paralelo. Enfim, há muitas diferenças nestes 20 e poucos anos, entretanto, mas a ideia é que vocês têm aqui dentro uma máquina extremamente miniaturizada e complexa para processar muito rapidamente a informação. Na verdade, o que tem este tamanho é a caixa toda do CPU, mas a maior parte é por causa dos contactos que depois precisa para ligar à motherboard, porque o CPU em si é só um quadradinho mais pequeno lá dentro. A maior parte daquilo é a caixa para o guardar, para ter as ligações e para dissipar a temperatura também, dissipar o calor. Depois, o CPU está encaixado na placa-mãe, na motherboard, onde tem circuitos dedicados para comunicação e controle, para comunicar com periféricos, com a memória e assim por diante. Isto não é para vocês decorarem, não vale a pena estarem a memorizar isto, mas uma ideia importante que eu queria deixar aqui é que nós não conseguimos fazer uma coisa tão complexa como um computador com um só módulo, portanto, algo monolítico. Temos de partir aquela complexidade em coisas mais específicas, por exemplo, o CPU, os chips de controle de acesso à memória, os chips de controle do disco rígido, etc. Portanto, temos aqui os chips da memória, a comunicação com a memória, o disco rígido, os periféricos. Tudo isto são módulos independentes que depois estão encaixados para, em conjunto, nos darem um computador funcional. E esta é uma ideia importante porque sempre que nós temos um problema muito complexo para resolver, não é boa ideia tentar resolvê-lo todo de uma vez. É muito melhor parti-lo em fatias mais pequenas, em módulos mais pequenos, e depois tentar resolver cada um desses e encaixar as coisas no fim. Aqui por dentro, nós temos os tais zeros e uns a andar de um lado para o outro, mas notem que cada parte do hardware está representado de maneira diferente. Por exemplo, quando o monitor recebe uma sequência de zeros e uns, vai apresentá-lo como uma imagem, no disco rígido está lá guardado como nos campos magnéticos da superfície dos pratos, ou então num SSD por carga acumulada nos circuitos, a mesma coisa na memória RAM e assim por diante. Portanto, nós vamos abstrair disso, não vamos ligar muito ao que o hardware está a fazer, e este é outro aspecto importante aqui na informática. Nós podemos ter coisas que, em detalhes, estão a ser feitas de maneira muito diferente, por exemplo, um disco rígido funciona de maneira muito diferente da memória, mas se nós depois criarmos ali uma forma de abstrair desses detalhes e apresentá-las como sendo igual, nós podemos depois trabalhar por cima delas ignorando essas diferenças. A partir de agora é tudo sequências de zeros e uns e vamos processá-los como sequências de zeros e uns, não precisamos preocupar com os detalhes. Esta é outra ideia também importante que nós vamos aplicar à programação. Vamos resolver os problemas elementares de maneira a que depois, quem está a juntar essas peças, não tem de se preocupar como é que cada um está a resolver o seu, porque depois já parece tudo igual, tudo uniforme. Agora, em memória, as sequências de bits, os tais zeros e uns, estão organizados em blocos, em palavras. Dependem da arquitetura do computador. Hoje em dia, quase sempre são 64 bits, portanto, conjuntos de 8 bytes.
mas vocês, se calhar, já quando descarregaram software assim, já encontraram, havia a opção para 32 bits ou para 64. Porque ainda há computadores que organizam a memória em blocos de 32 bits e aí o programa tem de estar a ser compilado de propósito para ele. E o que nós podemos pensar na memória como um conjunto grande de gavetas ou de caixas onde guardamos informação. Cada uma dessas gavetas tem um endereço fixo, portanto a 203 é sempre a 203, mas o que está lá dentro é o que nós quisermos. Nós podemos pôr qualquer sequência, neste caso, por exemplo, 64 bits, nós podemos guardar qualquer sequência de 64 bits em qualquer das gavetas. Então, o que acontece é que, quando nós precisamos de usar informação que está guardada na memória RAM, o CPU vai enviar à memória RAM, aos circuitos da memória RAM, o pedido de qual é que é a gaveta a que quer aceder e a memória RAM vai dar uma cópia do que está lá guardado na gaveta. A mesma coisa, ou um análogo, acontece quando nós queremos escrever em memória. O CPU vai dizer à memória que tem este conjunto de bits para escrever nesta gaveta e a memória vai guardar uma cópia desse valor nessa gaveta. Portanto, isto é uma operação muito elementar, copiar números de memória para o CPU e do CPU para a memória, mas é uma coisa que aqueles circuitos fazem milhares de milhões de vezes por segundo. Portanto, com essas operações elementares feitas muito rapidamente, nós podemos compor coisas mais complexas, como, por exemplo, mostrar uma imagem no ecrã ou fazer um som, uma coisa assim. Dentro do CPU, nós podemos considerar o CPU dividido em alguns submódulos. Temos uma unidade de controle que vai guardar a referência a qual é que é a instrução que está a ser executada. As instruções de um programa que o CPU vai executar também estão na memória. Portanto, neste caso, o CPU sabe, pela unidade de controle, que está a executar esta instrução aqui. Então vai pedir à memória este valor e valores diferentes correspondem a instruções diferentes para o CPU executar. E agora vai passar esse valor para a unidade de execução que vai ver que instrução é que tem de executar. Estas instruções são bastante elementares, são coisas como fazer operações lógicas sobre valores, operações algébricas sobre valores, copiar valores de um lado para o outro e assim por diante, que são os elementos mais básicos para poder ter um programa a funcionar. Depois, isso a unidade de execução pode também usar esta unidade aritmética que faz operações lógicas ou operações algébricas. Por exemplo, aqui nós temos a instrução para somar os valores nestas duas endereços de memória, portanto, estas duas gavetas, digamos assim, e guardar o resultado nesta. Então, o que o CPU vai fazer aqui é pedir à memória cópias destes valores, enviar para a unidade aritmética para fazer a soma e depois o resultado é novamente enviado à memória com a instrução de guardar naquela outra gaveta. E este é o tipo de operações que o CPU faz. Como veem, são coisas muito elementares, só que são feitas muito rapidamente. Depois, o que nós podemos fazer é, com o sistema operativo já guarda muitos programas para fazer combinar muitas operações elementares e fazer algo mais complexo. Por exemplo, criar uma janela com uma consola para vocês poderem introduzir comandos, ou uma janela à medida da aplicação que está a pedir, ou então criar um ficheiro no disco e assim por diante. O sistema operativo contém um conjunto de programas que podem fazer isso, desde o nível mais baixo de aceder diretamente ao hardware, por exemplo, os drivers da placa gráfica, ou do som, ou da internet, ou assim, são programas específicos para aquele hardware, e vocês não podem, por exemplo, se tiverem uma placa da NVIDIA, não podem usar drivers da AMD ou uma coisa assim, porque depois aquilo não funciona, têm de ser especificamente feitos para a vossa placa. Até coisas a um nível mais alto, como por exemplo ter um sistema de gestão de janelas, como o Windows, em que pode gerir a parte gráfica, a interface gráfica e assim. No sistema operativo tem também código para carregar programas que estão guardados em disco para a memória e executá-los. Isto é importante porque a memória RAM é volátil, quando nós desligamos o computador o que está lá desaparece, enquanto que o disco é mais lento, mas é persistente. Por isso, quando vocês ligam o computador é preciso ir buscar programas, ou quando, por exemplo, abrem o Excel ou o Word ou assim, é preciso ir buscar esses programas ao disco e executá-los. O sistema operativo também vos dá uma forma, tem um interpretador de comandos que é para vocês poderem interagir com o computador.
que pode ser, enfim, usa aquelas funções e pode ser gráfico ou pode ser texto. Hoje em dia, vocês provavelmente usam quase só interpretadores de comando gráficos. O sistema operativo está a usar, organiza também, portanto, no fundo usa aquela organização que o computador tem, os zeros e uns também, organizados em bytes. Claro que depois o sistema de ficheiros, a forma como os ficheiros são organizados em disco, a forma como a memória é gerida e assim por diante, já pode ser diferente de sistema operativo para sistema operativo, mas a ideia fundamentalmente é a mesma. Todos os ficheiros são essas sequências de bytes, cada byte tem 8 zeros ou 1s e cada ficheiro é guardado no disco como sequências de bytes. Pode estar partido em várias partes, se for muito grande, nós depois vamos ver isso um pouco mais em detalhe, mas tudo o que está no disco são simplesmente sequências de zeros e 1s que o sistema operativo organiza para saber o que é que corresponde a que ficheiro e que depois associa a várias aplicações. Portanto, se vocês tiverem um ficheiro que tem lá o nome registado como .txt no Windows, se clicarem 2 vezes na representação desse ficheiro na interface gráfica do Explorer, ele vai chamar o editor de texto para vos mostrar esse ficheiro e assim por diante. Portanto, o sistema operativo está a gerir estas coisas. Alguns ficheiros, os que nós vamos criar aqui, podem ser ficheiros com instruções numa linguagem de programação para executar algum código também. E esses são aqueles ficheiros com código-fonte que vocês vão criar nas aulas. O sistema operativo gera todos estes recursos do computador, a comunicação com os periféricos, com o disco, a organização do disco, a gestão da memória. Notem que vocês, num computador, têm imensos programas a correr ao mesmo tempo. Se vocês chamarem o gestor de tarefas, por exemplo, vem uma data de coisas que estão a correr ao mesmo tempo. Um dos papéis do sistema operativo é gerir a execução de todos esses programas em simultâneo. Portanto, atribuir CPU a cada um deles, alternadamente, para todos irem fazendo o que estão a fazer. Quando vocês ligam o computador, a primeira coisa que acontece é que o computador tem em si alguns programas elementares que gerem o arranque e que vão à procura no disco rígido de uma pista especial que é primeiro carregada, que tem os primeiros programas do sistema operativo que depois vão carregando tudo o resto e fazer o resto do arranque do computador. É por isso que se não tiverem o sistema operativo instalado, dá-vos erro, não conseguem arrancar nada. Depois, carregando esses programas, o CPU vai passar a executar os programas do sistema operativo e esses, por sua vez, vão chamando outros programas conforme vocês querem e assim por diante. Portanto, vejam novamente a mesma ideia de que estamos a usar blocos que resolvem problemas específicos e depois vamos combinando para ter o resultado final. O interpretador de comandos é aquela parte que nós usamos para interagir com o computador, com o sistema operativo e para dar os nossos comandos. Pode ser de texto, uma consola onde vocês escrevem um comando cada vez e é executado. Hoje em dia mais comum é usar uma interface gráfica onde vocês podem ter várias janelas, têm os bonecos, os ícones que representam os ficheiros, os programas e assim. Então vamos ver agora ao nível em que nós vamos estar a trabalhar para programar o computador, mas vamos ver primeiro quais são as vantagens, o que é que nós queremos quando aprendemos programação. Primeiro, vocês, se souberem programar, não estão limitados ao software que vocês têm no computador. Portanto, podem resolver problemas, mesmo que não tenha havido já outra pessoa qualquer a inventar a solução para resolver aquele problema. E, no fundo, se vocês não souberem programar, vocês não conseguem usar o computador, só conseguem usar o software que alguém já fez. Mas o potencial todo do computador não fica ao vosso alcance. Se vocês aprenderem a programar, conseguem fazer mais coisas, conseguem basicamente fazer tudo o que o computador consiga fazer. Outra vantagem grande na programação é a reprodutibilidade. Quando vocês usam software, muitas vezes o software é concebido para ser fácil de aprender a usar. Por exemplo, o Word, vocês têm uma data de botões para pôr o texto de uma maneira, para alinhar para a esquerda, para a direita e assim, e é fácil começar a usar isso. Mas depois vocês têm de fazer isso tudo à mão, porque está tudo lá na interface e cada vez que vocês querem fazer uma coisa, por exemplo, fazer um gráfico no Excel, têm de escolher aquelas séries, aquelas cores, etc. Se vocês fazem coisas complicadas com isso, torna-se pouco reprodutível, porque uma vez fazem de uma maneira, outra vez fazem de outra, já não se lembram exatamente como é que fizeram.
Se vocês escreverem o programa para fazer isso, ele vai ser executado sempre da mesma maneira. Portanto, aí tem uma garantia que sempre que executarem o vosso programa, o computador vai fazer a mesma coisa que fez até agora. E isso também torna mais fiável o que vocês fazem por programação. É muito difícil de descobrir e corrigir aqueles erros pontuais que surgem quando nós nos enganamos numa coisa. Porque depois não notamos que nos enganamos e depois é muito difícil saber exatamente onde nos enganamos. Se vocês escreverem o programa, podem testar todas as partes do programa e se garantem que aquilo funciona, ele vai funcionar sempre. E se ele não funcionar, erra sempre da mesma maneira. Portanto, é muito mais fácil de vocês descobrirem o que é que está a funcionar mal e corrigir. Portanto, uma vez que está devidamente testado, é mais fiável do que fazer as coisas à mão. Finalmente, programar dá trabalho a aprender, mas vocês, conforme vão criando programas e vão se habituando a programar, têm mais facilidade de criar novos programas e têm já a biblioteca dos programas que vocês foram fazendo. Podem ser facilmente adaptados para outros problemas semelhantes e então torna-se cada vez mais conveniente a parte da programação. Portanto, a nossa ideia aqui será dar-vos o início, a primeira fase de começarem a aprender isto com estes objetivos em mente, para que depois vocês possam continuar e ter uma ferramenta útil eventualmente. Aqui vou dar só um exemplo de um programa que nós vamos fazer mais daqui a umas semanas, mas é um programa para calcular a massa molecular de uma molécula, a massa molar de uma molécula dada a fórmula química. Portanto, o objetivo será, nós chamamos aqui uma função, damos a fórmula química e ele dá-nos a massa molecular. Para fazer isto, nós vamos criar um programa com a tal filosofia que eu tenho estado a falar, de partido em vários pedaços. Portanto, há aqui uma função, eu não vou entrar em detalhes agora, mas esta função vai carregar uma tabela que diz para cada átomo qual é que é a sua massa atómica, depois vai chamar aquela que vai decompor a fórmula química nos vários elementos e calcular a fórmula. Esta, por sua vez, vai chamar outras que vão partir nos vários elementos e o número de átomos em cada um, e depois vai fazer as contas e somar tudo, e há ali outras funções que vamos fazer. Portanto, a ideia é que nós vamos decompor este problema em elementos mais pequenos, são estas funções, cada uma delas vamos implementar, testar e depois juntamos tudo. Já agora, há aqui duas caixas, uma amarela e uma cinzenta. Quando eu usar a caixa amarela, eu estou a mostrar aquele código que nós criamos num editor de texto e guardamos no disco. Portanto, é aquilo que depois vai ficar guardado o nosso programa. A caixa cinzenta é a nossa consola do Python, onde nós estamos a interagir com o editor, com o interpretador, desculpem, e depois de executar este programa, como nós temos todos estes elementos criados, nós podemos chamar uma destas funções e ela será executada. Portanto, quando virem a caixa cinzenta, é aquela parte interativa onde nós estamos a comunicar com o interpretador. A caixa amarela é o que nós guardamos no ficheiro. Agora, se nós quiséssemos programar o computador ao nível que o CPU funciona, e existe essa linguagem, o assembly, no fundo, é simplesmente um conjunto de mnemónicas que podem ser traduzidas diretamente para a linguagem de máquina, para aquelas instruções que o CPU executa. Mas para fazer um programa nesta linguagem, dá imenso trabalho, porque isto são instruções muito elementares. Nós podemos mover um valor, copiar um valor para um registro interno do CPU, copiar valores para localizações de memória, fazer operações simples como incrementar, decrementar, somar, etc. E se nós quisermos fazer um programa complicado com estas peças tão elementares, precisamos de imensas instruções. O que nós vamos fazer é usar uma linguagem de nível mais alto, como o Python, que está mais próxima da forma como nós pensamos nos problemas. E o que esta linguagem faz é, representa em certas construções, por exemplo, se o delta for menor que 0, devolve uma lista vazia, etc., que é mais fácil de nós percebermos, mas cada coisa destas corresponde a um conjunto grande de instruções no CPU. E então precisamos de um outro programa que faz a tradução entre esta linguagem e a linguagem do CPU, para nós podermos trabalhar a um nível mais confortável para nós, mas ao mesmo tempo as coisas depois funcionarem no computador. Então, para isso nós precisamos da linguagem em si, portanto a especificação da linguagem, há muitas diferentes, tem ali alguns exemplos, C++, Java, MATLAB, Python, nós vamos usar o Python,
E depois precisamos de um programa que faça a tradução entre esta linguagem de nível mais alto para a linguagem que o CPU percebe. E isso pode ser feito de duas maneiras. Nós podemos usar um compilador em que esse programa vai olhar para o código que nós escrevemos na tal linguagem, por exemplo, no C++, e vai traduzir tudo para a linguagem do CPU e vai criar um ficheiro que naquele sistema operativo tem o formato certo para ser carregado em memória e executado. E isso é o que nós chamamos de compilação. O compilador vai pegar no programa que nós escrevemos e criar um executável, um ficheiro que o sistema operativo põe em memória e corre. Isso tem algumas vantagens, nomeadamente a principal é que depois o programa fica muito mais otimizado e muito mais rápido e pode ser corrido sem ter o compilador já. Portanto, isso é o que acontece muitas vezes quando vocês descarregam programas executáveis que depois podem usar no vosso computador. Foram escritos noutra linguagem, foram traduzidos para a linguagem do CPU e no formato certo do vosso sistema operativo e agora estão prontos a usar. As desvantagens é que cada vez que nós queremos experimentar o nosso programa tem de ser todo compilado, criado esse executável e depois executado e além disso, cada executável só serve para o seu sistema operativo, porque cada sistema operativo tem formatos diferentes. E também para a arquitetura do computador onde foi desenvolvido e assim por diante. Nós vamos usar uma abordagem alternativa, o Python é uma linguagem interpretada, em que o interpretador está a executar o nosso programa e o que está a fazer é ler instrução a instrução, traduzir para a CPU e mandar executar. Portanto, nós não traduzimos o nosso programa todo em bloco, o interpretador é que vai estar a fazer a tradução enquanto executa o programa. Isso tem a desvantagem de ser um pouco mais lento, mas tem algumas vantagens. Para quando estamos a desenvolver, nós podemos facilmente executar partes do nosso programa, testar pedaços, sem ter de estar a compilar tudo. E, além disso, quando escrevem um programa em Python, em qualquer computador que tenha o interpretador de Python, o vosso programa funciona, porque vai ser interpretado no computador pelo interpretador daquele sistema operativo e daquele computador. Portanto, é muito mais fácil vocês usarem o vosso programa em sistemas operativos diferentes. Por exemplo, fazer o vosso programa em Mac e depois mandar e eu testar em Linux, ou alguém usar em Windows ou assim, funciona. Se fosse compilado, era mais difícil fazermos isso. Então, o que nós vamos precisar aqui vai ser a linguagem, vocês vão ter de saber a linguagem Python, isso é o que vamos aprendendo ao longo deste semestre. Vamos usar a consola que nos permite interagir com o interpretador, portanto o interpretador está aqui a correr lá atrás, não é visível, mas nós temos aqui uma consola em que podemos dar instruções ao interpretador e ele executa-as. E vamos ter aqui isso integrado no Spyder, nosso ambiente integrado de desenvolvimento, que não só tem a consola que podemos usar para interagir com o interpretador, mas tem também um editor para nós escrevermos o nosso código e gravarmos no disco, é para depois não perdermos tudo quando desligarmos o computador, etc. Portanto, isto basicamente vai ser o que nós vamos fazer. Vamos usar o Spyder, este vai estar em contacto com o interpretador, que está a correr por trás, que por sua vez usa as funcionalidades do sistema operativo para pôr o processador a fazer o que nós queremos. Já agora, uma nota adicional, de vez em quando nos apontamentos ou na aula eu vou mencionar aqui umas coisas extra. O extra quer dizer que não vem para o teste perguntas especificamente sobre isso, mas pode ser útil para ajudar a compreender outras coisas, para perceberem o que é que está a funcionar por baixo. Portanto, há aqui muitos níveis diferentes que estão encaixados e há coisas que não vale a pena estar a testar especificamente nelas, mas que pode ajudar a perceberem as outras e então eu vou marcá-las ali com o extra. Resumindo esta primeira hora, enfim, funcionamento da disciplina, tem ali a página com os detalhes, se vocês tiverem dúvidas contactem-me, e vimos o hardware e porque é que devemos programar. Agora vamos fazer um intervalo de 10 minutos, começamos ao 12:05, pode ser?